Olá, pessoal. Então, retomando do ponto onde nós paramos, eu estava falando do coronelismo, que tem como características, naquele momento, o voto era aberto, e aí por isso facilitava o voto de cabresto, o apadrinhamento, a violência, né, que eram os desmandos dos coronéis para quem ia contra eles, né, e no caso, toda essa elite aqui ela é muito retrógrada, né, aquela ideia do tanto coronel aqui de Goiás como coronel da Bahia, coronel de todas essas localidades, na verdade, eles não tinham interesse no desenvolvimento do Brasil. Eles queriam manutenção daquela estrutura justamente para eles continuarem explorando e tirando benefícios daquilo, né, da miséria dos outros, tá? É nesse contexto, e aí só quero fazer observações em relação a Santa Dica, que o movimento da Santa Dica se desenvolve, né? Então, por exemplo, a Santa Dica, ela vai defender o quê? Por exemplo, ela vai defender trabalho duro, trabalho duro. E aí, nesse caso, ela começa a organizar. Acompanha aqui comigo. Ela começa a organizar o quê? Ela começa a organizar a, os camponeses para trabalharem naquelas terras. Ela começa a defender coisas até perigosas, né, para a época. Até hoje são perigosas, né? Que, digamos assim, a terra, ela dizia isso. A terra é de Deus, querendo dizer que a terra não tinha dono, a terra era de todos, o único que teria direito sobre as terras era Deus. Tá? Então, tudo isso fazia com que chamasse atenção para o lado da Santa Dica, e ela despertava tanto ódio como admiração. E no final das contas, o que salvou ela de um massacre, por exemplo, como aconteceu em Canudos, vai ser justamente essa capacidade da elite daqui perceber que eles podiam tirar proveito político dela, tá? Proveito político dela. E aí, no caso, eu quero destacar que a Santa Dica ela vai casar com um jornalista chamado Mário Mendes, em 1928. E esse cara vai se tornar prefeito de Pirinópolis. Isso aí demonstra como a Santa Dica ela acaba tendo influência política. O marido dela vai se tornar prefeito de Pirinópolis na década de 1930. Bem, daqui a pouco eu volto a falar mais dela. Ela não vai passar incólume da repressão que vai acontecer depois, mas aí, chegando a hora, eu vou mencionar com mais detalhe o que vai se passar na vida da Santa Dica. Fato é que, na década de 1920, no Brasil, eclodiu um movimento, mais especificamente em 1922, chamado tenentismo. Tenentismo. O tenentismo ele tinha como característica o quê? Justamente a contestação dessa ordem estabelecida pela República Oligárquica, pela República Velha e pelos coronéis. Então, assim, os tenentes eles eram absolutamente contra o coronelismo. Quem eram os tenentes? Basicamente eram os jovens ou jovens oficiais que estavam saindo das academias das Forças Armadas, mais notadamente do Exército, e eles defendiam o quê? O fim dos desmandos dos coronéis, né? A derrubada dos presidentes representantes da República Oligárquica e também o quê? Defendiam a industrialização do Brasil. Industrialização do Brasil. Eles defendiam o quê? Saúde e educação pública. E eles defendiam também a integração do território nacional. Eles terão grande impacto na vida política brasileira e eles também contribuirão profundamente para o fim da República Velha. Tá? Bem, um detalhe nessa história toda que eu também quero destacar é que, antes de continuar na parte do tenentismo, eu quero fazer um adendo à matéria. Qual é? É a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, porque isso vai ter um impacto aqui em Goiás. Não é muito falado, mas através de pesquisas pode ser que isso um dia venha a cair. Tá? A Primeira Guerra Mundial ela vai durar de 1914
a 1918, Primeira Guerra Mundial, e ela vai ter como saldo mais de 10 milhões de mortos, tá? Bem, o Brasil ele participa da Primeira Guerra Mundial? A resposta é a seguinte: o Brasil ele tem uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial já no final, quando ele declara guerra às potências inimigas, né, no caso a Alemanha naquele momento. E aí, no caso, o Brasil vai mandar a chamada DNOG, que é Divisão Naval de Operações de Guerra, que tinha como objetivo o quê? Para patrulhar as águas do Atlântico Sul, mais próximo à África, e também próximo ao Mediterrâneo, no Estreito de Gibraltar. A DNOG ela vai aportar em Dakar, na África. E, naquele momento, a Primeira Guerra Mundial ela tinha gerado tantas perdas humanas e tanta destruição de infraestrutura que vai possibilitar o que? O surto de gripe espanhola, né? Então, da Primeira Guerra Mundial, uma das consequências é justamente o quê? O surto de gripe espanhola. Dizem, e aí são as estimativas mais conservadoras, que a gripe espanhola ela vai matar mais de 20 milhões de pessoas pelo mundo, enquanto a guerra em si matou 10, né? Então a gripe espanhola vai matar mais ou menos 20 milhões de pessoas pelo mundo, né? Mortes. Há outras estatísticas que não tem como confirmar, que já falam em 100 milhões, mas assim, vamos pensar aqui nos 20. De qualquer forma, é gente pra caramba. Quando a DNOG aporta em Dakar, o que vai acontecer? Eles vão ser contaminados também pela gripe espanhola. E aí a guerra acaba e eles retornam para o Brasil. Eles trazem a gripe espanhola para o Brasil. Um dos presidentes do Brasil, inclusive, não vai nem chegar a tomar posse, que é o Rodrigues Alves, ele vai acabar morto pela gripe espanhola. E por quê? O que Goiás tem a ver com essa história? Bem, Rio de Janeiro, São Paulo são cidades muito afetadas, há milhares de mortes, assim, em Rio de Janeiro e São Paulo. Goiás já não é uma zona isolada completamente devido à ferrovia, que já estava penetrando no território goiano já em 1912, a guerra de 1914 a 1918, então a ferrovia já tinha expandido mais quando a guerra acaba, e aí o que vai acontecer? A gripe espanhola chega em Goiás, tá? A gripe espanhola chega em Goiás, e há relatos de verdadeiro pânico em Goiás. As autoridades diziam que a gripe espanhola ela não era dito isso pelo governo de Goiás naquele momento, que a estrutura de Goiás estava pronta para combater a gripe espanhola, para suportar o surto de gripe espanhola. Porém, há relatos de padres de Trindade naquele momento que diziam que houve milhares de mortes em Goiás, enquanto a estatística do governo fala em torno de 50 mortes. Fato é, a gente não tem como afirmar o número exato de mortes, tá? Mas houve pânico, quando a gripe chegou, realmente houve grande insegurança na população, houve alteração dos hábitos da população naquele momento, e no caso a gripe ela teve um impacto sim em Goiás. Era isso que eu tinha para falar da Primeira Guerra Mundial em relação a Goiás, tá? Bem, aí voltando para a questão do tenentismo, tá? O que vai acontecer? O movimento tenentista ele tem três momentos muito marcantes na década de 1920. Em 1922, há digamos assim, o fato histórico que marca justamente o tenentismo mais ativo, né, naquele momento, que é o levante dos 18 do Forte de Copacabana. Em 1924, você tem a revolta
ou Revolução Paulista, que a cidade de São Paulo vai ser bombardeada pelas forças do governo, inclusive com aviões, e vai ser uma batalha terrível, né? E os tenentes não conseguem tomar o controle de São Paulo. Aqui no 18 do Forte é uma coisa interessante, porque o que vai acontecer? São 17 tenentes que vão marchar em direção ao Forte de Copacabana, tentando tomar o forte para derrubar o governo de Rodrigues Alves. Eles não vão conseguir tomar o forte, e no caminho que eles estão indo para tomar o forte, vem um gaúcho civil, pergunta onde eles estão indo. Eles estão falando que vão tomar o forte, o gaúcho vai também, leva a rajada de tiro e morre. Não são todos que morrem, tá? O Siqueira Campos sobrevive, por exemplo. E aí a Revolução Paulista ela vai se juntar a um outro movimento, um outro levante tenentista, que está ocorrendo no Sul, com o capitão Luiz Carlos Prestes. O que vai acontecer? Esses dois movimentos vão se encontrar no Paraná e eles vão formar a chamada Coluna Prestes, que é um dos fatos mais interessantes, mais espetaculares da história do Brasil. Porque esses caras vão percorrer mais de 18 mil quilômetros pelo território brasileiro, indo e vindo, subindo e descendo, enfrentando as tropas do governo, e não só as tropas do governo, vão enfrentar Lampião, inclusive a Santa Dica também, tá? Então, assim, eles passam algumas vezes por Goiás, tá? E qual era a ideia deles? Eles combatiam os coronéis por onde eles passavam. Então, eles soltavam pessoas que estavam presas injustamente. Inicialmente, os coronéis colocavam muito medo nas pessoas quando a coluna Prestes estava vindo. Mas quando a coluna chegava, ela começava a alterar a realidade daquela população. E aí houve casos de queima de processos injustos contra pessoas que era muito comum. Os coronéis, eles processavam as pessoas, então a justiça beneficiava eles. A queima, as delegacias são abertas, aquelas pessoas que estavam presas ali simplesmente porque elas eram contra os coronéis, elas são libertadas, e eles circulam, vão e vêm. No final das contas, a Santa Dica, o exército não estava dando conta, e a coluna Caiado, né, de Brasil Caiado, vai ser derrotada, né, naquele momento o governador de Goiás vai ser derrotada pela coluna Prestes. O que vai acontecer? Que eram jagunços, os militares regimentados pelo Brasil, pela família Caiado, vão lá lutar contra a coluna Prestes, são derrotados, e o que vai acontecer? Vão chamar a Santa Dica para comandar uma tropa contra a coluna Prestes. E aí a Santa Dica vai, e no final das contas ela encontra o Siqueira Campos, porque ela se desgarra da tropa dela, o Siqueira Campos já sabendo da fama dela, cerca ela, e aí ela faz um acordo com o Siqueira Campos, de não agressão. O que vai acontecer? Um dos soldados dela, que era representante da polícia militar, vai fugir e vai para a cidade de Goiás e vai avisar o que aconteceu. Se eu não me engano, esse fato aconteceu em Anápolis. E aí, a Santa Dica ela vai acabar sendo mal vista pelas autoridades. A polícia ela vai voltar para a Lagoa. E aí, o que vai povoado de Lagoa? E aí, o que acontece? A polícia vai lá e vai atirar, vai fazer o diabo lá, meio que assim, tentando um novo canudo. Só que no final das contas, durante a madrugada, a Santa Dica consegue levar os camponeses e ela também através de rios, etc., caudalosos. Algumas pessoas são levadas pela correnteza. E no final das contas, a imagem de santa, da Santa Dica de milagreira, fica maior ainda, porque não conseguiu encontrar os corpos. E aí foram descobrir que eles tinham sobrevivido e eles estavam, na verdade, escondidos, tá? A Santa Dica é presa, ela vai ficar um tempo presa durante 9 meses com essas pessoas, e essas pessoas elas vão acabar, isso vai vazar na imprensa do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e aí que vai aparecer o Mário Mendes, que é o marido dela, o futuro marido dela, que vai investigar a situação, e no final das contas há um movimento pela libertação da Santa Dica, a Santa Dica é libertada. Porém, dizem que há um segundo encontro da Santa Dica com a coluna Prestes. E ela dizem que ela consegue evitar da coluna Prestes penetrar no Triângulo Mineiro, tá? E eles têm que mudar de posição. Mas fato é, o primeiro houve. E aí a Santa Dica ela vai sofrer as consequências de ter feito um acordo com o Siqueira Campos, um dos sobreviventes do Forte. A coluna Prestes ela vai passar por vários estados brasileiros, tá? Inclusive, Lampião será arregimentado naquele momento. Olha que loucura, para combater a coluna Prestes.
Porém, dizem que o Lampião, alguns dizem que combateu, outros dizem que quando o Lampião viu o que era, ele falou: eu tenho outras prioridades, não vou ficar perdendo o homem combatendo esses caras, não, deixa esses caras para lá. E aí, no caso, ele simplesmente vai seguir o rumo dele. Mas até o Lampião foi arregimentado, capitão do exército Lampião, Virgulino, né? Bem, enfim. Um detalhe, dizem que a coluna Prestes derrotou 18 generais brasileiros. O exército nega, né? Naturalmente. Mas é o que a história diz. Tá? Bem, avançando pela história, o que vai acontecer? Em 1929, como eu falei para vocês, há a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, quebra Bolsa de Nova York. Isso daqui vai ter um impacto seríssimo na economia do Brasil. Impacto economia do Brasil. E para piorar, nessa época também, há definitivamente uma quebra também do pacto oligárquico. Que vai redundar o quê? Na deposição do governo da República Velha e o fim da República Velha. Então você tem nessa época também a quebra do pacto oligárquico. E aí, como é que vai ocorrer essa quebra? O presidente da época, Washington Luiz, paulista, Washington Luiz, ele teria que indicar um mineiro para a presidência, só que ele vai indicar um outro paulista, chamado Júlio Prestes, que não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, tá? E aí, no final das contas, vai ocorrer uma cisão, porque a oligarquia de São Paulo, ela vai perder o apoio da oligarquia de Minas, do Rio Grande do Sul. Essas oligarquias, elas vão tentar eleger um candidato diferente, que é o senhor Getúlio Vargas, que era parte do jogo da República Velha, tá? Só que no final das contas, o resultado das eleições, ele mostra que quem vai ganhar as eleições vai ser o Júlio Prestes. Havia muita fraude na época, tá? E aí o que vai acontecer? Esses caras aqui, eles não vão aceitar e eles vão acabar tomando o poder à força. Eles vão tomar o poder à força. E o nome desse movimento de tomada de poder à força se chama Revolução de 30. Revolução de 30. Olha só. Acompanha aqui comigo. Revolução de 30. Quando estava acontecendo a Revolução de 30, aqui em Goiás, o Pedro Ludovico, ele estava preso, justamente a mando dos Caiados. Com a Revolução de 30, há a libertação de Pedro Ludovico, e a libertação do Pedro Ludovico pela coluna justamente varguista, no caminho que ele estava sendo transportado para a cidade de Goiás, de transferência, vai fazer com que mude completamente a história de Goiás. Porque o que a Revolução de 30 defendia era justamente os ideais dos tenentes. Eles eram apoiados pelos tenentes. E aí, no caso, o Brasil ele vai começar a se industrializar para valer a partir de 1930. Você começa a ter o Estado, se a República Velha o Estado era mínimo, a partir de 1930 você tem o Estado já com o objetivo de prover educação pública, com o objetivo de prover saúde pública. Você tem um Estado que a ideia da Constituição de 1891, que era de descentralizar o poder central para
para os estados, dá poder para os estados, ela começa a ser combatida. Você tem uma centralização do poder nas mãos do Rio de Janeiro, da União, né? Então isso tudo vai mudar. E o Pedro Ludovico, ele vai ser o cara justamente responsável o quê? Pela mudança de capital. Sai Goiás Velho, como ele chamava Goiás, né, cidade de Goiás, e entra quem? Entra Goiânia, que vai ser construída, na verdade. Goiânia vai ser uma cidade construída. Goiânia, juntamente com Brasília, Belém e Salvador, é uma das cidades que foram planejadas, tá? E é o que a gente vai ver já já, a construção de Goiânia. A gente volta logo, logo. Continue com a gente, que é diferenciado.